Olá, boa tarde. Hoje é dia da nossa aula e o assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito, principalmente, dos suportes isoladores, mas isso tem muito a ver com o tipo da chaparia que nós vamos usar naquele painel, naquele determinado painel. Esse é um assunto aí bastante recorrente, muitos alunos meus sempre me perguntam a respeito, principalmente dos isoladores, né? Como que é feita essa distribuição, como que é feito, como que eu faço a fixação, qual é a quantidade de isoladores. Então, tem algumas considerações que nós vamos fazer de acordo com a chaparia que vamos usar. Todas essas aulas aí são colocadas na nossa comunidade, na comunidade onde todos os meus alunos têm acesso no Facebook, chamada Comunidade Expert em CCMDT. Se você gostaria de ter acesso a essas aulas, você precisa fazer parte da comunidade, mas para fazer parte da comunidade, você precisa ser meu aluno. E as empresas, caso queiram conhecer mais a respeito do trabalho Angélica Martuccelli e a respeito dos alunos Angélica Martuccelli, podem acessar o Marketplace no Instagram, Marketplace Angélica Martuccelli, no Instagram, e terão acesso aos alunos certificados aí no curso Angélica Martuccelli, no curso de projetos de painéis elétricos de baixa tensão e industriais. Então, vamos lá no nosso assunto de hoje, chaparia e suportes isoladores. Vamos falar um pouco a respeito disso. Mas, afinal, né, o que é chaparia? Por que você fala, Angélica, tanto em chaparia? O que é a chaparia? A chaparia é o invólucro metálico, por isso é feito de chapas de aço carbono, ou de chapa de aço inox, né? Então, é o invólucro metálico, onde são acomodados todos os materiais elétricos para seccionamento, proteção, distribuição de energia, operação, comando, controle de motores, bem como os equipamentos e dispositivos para automação. Tudo isso cabe no invólucro metálico. Você pode ter painel para comando, pode ter um painel para partida de motores, pode ter um painel para distribuição, né? Pode ter um painel para correção do fator de potência. Então, todos esses equipamentos são colocados no invólucro metálico chamado chaparia. Aí, ó, esse primeiro aqui é um painel tipo modular, esse aqui é um painel compartimentado fixo, aqui uma caixinha de comando, né? Uma caixinha onde você pode colocar alguns dispositivos aí, né? Então, isso aqui que você está vendo é o que nós chamamos de chaparia. Isso aqui que é a chaparia, né? Esses aqui que eu estou te mostrando são painéis em aço carbono, pintados na cor cinza RAL 7032, com placa laranja RAL 2003. Tem alguns que têm a base pretinha aqui, outros não. Então, nesse caso aí, não. Aqui é um painel compartimentado, aqui estão as gavetas, aqui está o canal de cabos. Aqui em cima o compartimento para o barramento principal. Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de chaparia. Já falei aí, já dei um spoiler aí dos tipos de chaparia que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, vamos falar um pouco a respeito aí de quais são as chaparias utilizadas para painéis elétricos. Já você vai entender o que isso tem a ver com os isoladores, né? Então, pequenos invólucros são as caixas, né? Aqui uma caixinha inox, uma caixinha aí com a portinha aberta, para você ver que ela tem placa de montagem, tem a portinha, tem o fechinho, né? Aí cabem pequenas partidas de motores, uma remota de PLC, né? Então, ó, as caixas são invólucros pequenos, mais adequados para a fixação na parede e muito utilizados para quadros de iluminação, pequenos quadros de distribuição, pequenos quadros de comando, quadros para remotas de CLP. Então, como a remota do CLP tem que ficar mais próximo possível do processo, então ela fica numa caixinha lá próximo daquele processo, onde ela vai coletar os dados daquele processo, né? Então, as caixinhas, posso fazer uma partidinha de motor, posso usar um isoladorzinho aí também, posso usar um barramentinho de terra aí, com 2 isoladorzinhos, posso fazer um quadrinho de luz com aquele barramento tipo
espinha de peixe, apesar de que a norma não recomenda mais, viu, gente? Mas a gente vê muito ainda isso aí, tá? Muito sendo feito isso aí. Bom, porém as caixas não são adequadas para a montagem de CCMs, que é o nosso métier, né? Que é a nossa especialidade, que é a nossa expertise, né? Centro de controle de motores, que são aí os painéis para a partida de motores, os painéis industriais mais importantes, né? Então, para os painéis elétricos industriais, vamos utilizar outros invólucros, não caixinhas. A gente vai usar umas caixinhas aqui e ali, mas o importante, o principal, não são as caixinhas, né? Então, aí nós temos os armários modulares. Aí. Temos dois tipos de armários modulares, né? Os armários modulares podem ser para instalação interna, esse tipo aqui, ó, ou para instalação ao tempo, com teto inclinado, esse aqui, que aí chove aqui, escorre e não fica pingando dentro do painel, né? Então, esse tipo de painel muito usado na indústria também. Ele é mais usado em pequenas indústrias, porque nas grandes indústrias, a gente vai ver mais aqui para frente, há um outro tipo de painel a ser utilizado, né? Então, os painéis modulares montados, os painéis, os armários modulares podem ser acoplados uns aos outros, né? Aqui, ó, né? Formando um grande conjunto, dependendo da quantidade de equipamentos, de partidas de motores, de alimentadores, né? Ou de dispositivos de comando, ou um PLC também junto aí. Às vezes, a gente tem um CCM montado com painel modular e junto dele tem a correção do fator de potência, tudo isso vai aí um acoplado no outro, né? Então, de acordo aí com a quantidade, né, de alimentadores ou de partidas de motores que forem necessários àquele processo industrial onde aquele painel será montado, onde aquele painel será instalado, né? Bom, depois das normas NBR 5410, NR10 e a 61439, a mais novinha de todas, né, que substituiu a 60439, a questão de segurança passou a ser fundamental. Assim, a compartimentação interna passou a ser mais exigida pelo mercado demandante de painéis elétricos. Então, a montagem dos painéis do tipo modular ficou um pouco aí mais relegada. A indústria está preferindo os painéis compartimentados, compartimentado fixo ou compartimentado com gavetas extraíveis, né? Ou, às vezes, são compartimentos grandes para quadro de distribuição, que GBT são compartimentados, compartimentos grandes, né? Onde vão os disjuntores abertos. Então, a indústria passou a exigir a compartimentação por questões de segurança, por questões aí, principalmente de segurança do operador, quanto de segurança do equipamento de maneira geral, né, da indústria ali em geral. Então, aí os armários compartimentados, nós temos aqui CCMs, gavetas extraíveis, CCMs, gavetas fixas, CCMs, gavetas extraíveis, fixos, aqui também é misturado, aqui esses compartimentos grandes são fixos, esses pequenininhos são extraíveis. Então, aí é só uma visão geral de alguns armários compartimentados que a gente tem visto muito nas indústrias, né? Aqui um cinza Múncio N6,5, aqui é um HAL 7032, aqui também essa foto está muito clarinha, aqui um cinza Múncio cinza Múncio N6,5, aqui é um HAL 7035, mais clarinho, né? Então, aí são os exemplos de armários compartimentados. Vocês vão... A WEG, ela tem um armário um pouco diferente e é um armário muito bonito da WEG. Ela tem as estruturas, são cinza escuro, e os fechamentos, portas e tal, são cinza claro. Fica muito bonita a composição de painéis WEG numa sala de controle, numa sala elétrica, fica muito bonito. Então, ela tem aí essa característica, os painéis da WEG. A estrutura cinza escuro e os fechamentos cinza claro. Então, o que mudou, né, com a NBR 61439, principalmente? O
que aqui no nosso caso é o que vai valer, né? Aconteceu a eliminação dos conceitos TTA e PTTA. Esses conceitos foram substituídos pelo conjunto verificado. Agora não existe mais falar, eu quero um painel TTA, ou um painel PTTA, um painel certificado TTA ou um painel PTTA. Isso não existe mais. Você agora tem um conjunto verificado. Essa semana mesmo eu recebi uma solicitação de orçamento da Bung, de uns CCMs para ela, em que ela fala que o conjunto verificado deve vir acompanhado das garantias do fornecedor da chaparia, da montadora do painel elétrico e do fabricante de materiais elétricos. Todos eles serão responsáveis pelo conjunto verificado. O fornecedor da chaparia, ela vai me garantir que aquela chaparia dela para 65 kA suporta os barramentos verticais e horizontais instalados para 65 kA, para 50 kA, para 40 kA, sei lá, depende do teste que ela fez. Então, ele me garante que ele foi verificado nessa condição e ele está ok. O montador de painel vai fazer toda a instalação de acordo com as exigências da norma, né? E o fabricante dos materiais elétricos que você está aplicando naquele projeto vai garantir tudo que ele disse lá. Esse disjuntor para 50 kA, ele tem um ICS igual a um ICU, ele é um disjuntor aberto com tais características, então ele garante, ele é para tantos milhões de manobras como contadores, né? Então ele garante todas aquelas características elétricas daquele material que ele está fornecendo. Todo mundo junto é responsável pelo conjunto verificado. Então, por que eu falei, né, de NBR 61439? O que isso tem a ver com os nossos isoladores, né? Porque nós vamos falar agora dos isoladores necessários à fixação dos barramentos na chaparia do painel elétrico. O fornecedor de chaparia não é o responsável por ela? Não vai fazer parte do conjunto verificado? Então, por isso que eu chamei a atenção para a NBR 61439. Tudo que se diz respeito à chaparia vai ficar de responsabilidade do fornecedor da chaparia. Então, aqui, onde usaremos isoladores do painel elétrico? Né? Nós vamos falar em dois momentos a respeito disso. Agora, por exemplo, vamos falar na suportação do barramento horizontal principal superior. Então, aí nós vamos usar os isoladores elétricos, né? Vamos usar os isoladores para painel elétrico na suportação do barramento horizontal. É um dos locais onde nós vamos usar. E para fazer essa suportação, nós vamos usar o suporte isolador tipo pente, que tem, para 1 barra por fase, 2 barras por fase ou 3 barras por fase. Tem também de 4 barras, porque alguns clientes pedem que o neutro fique junto com o barramento principal lá em cima, e que ele seja igual ao barramento principal. Alguns clientes pedem isso. Então, tem já o suporte isolador para 4 barras. Porém, aqui eu estou colocando 1 barra por fase, 2 barras por fase e 3 barras por fase. Nós temos também um suporte parecido com esse aqui, só que em vez de ter 3, eu tenho 4, ele é um pouquinho mais largo, ele é utilizado em painéis um pouco mais profundos, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, 2 barras por fase e o meu neutro ser 1 barra por fase. Posso também, tá? Mas tudo isso a gente tem que conversar com o fornecedor dos isoladores para a gente poder ter aí de acordo aí para que ele faça aí de acordo com a nossa necessidade, né? Esses aqui que eu estou mostrando são suportes de isolamento padrão, tá? Tudo isso vai fixado na chaparia e aqui você coloca os seus barramentos, né? Bom, aqui, eu estou mostrando uma vista frontal de um painel compartimentado, Aqui está o barramento, eu colori com essa corzinha, tá? Aqui é a derivação dele, né?
A derivação dele é o vertical, tá vendo? Então, aqui, dá para a gente ver aquele suportinho, ó. Aqui são 3 barras por fase, ó. Então, aqui está o barramento principal, aqui em cima, no compartimento do barramento, e aqui uma vista lateral para que você veja o suporte, onde estará instalado o barramento principal. Qual a quantidade mínima desse tipo de isolador que eu vou usar? Utilizaremos no mínimo, isso aí vai depender de cada fabricante, a quantidade de colunas mais 1. Então, se eu tenho 8 colunas, eu vou utilizar 9 conjuntos. Se eu tenho 7 colunas, eu vou utilizar 8 conjuntos, né? Assim, no exemplo abaixo, ó, teremos 8 conjuntos de isoladores do tipo pente, porque aqui nesse caso eu estou tendo uma vista superior, ó, de um CCM com 7 colunas, então eu tenho 8 conjuntos, ó, de isoladores tipo pente. Por que conjunto, gente? Porque se eu peço só o isolador, ele só manda o isolador. Mas eu preciso do conjunto, eu preciso da parte de cima, preciso da parte de baixo, preciso ali do parafuso, preciso da guia, preciso das arruelas, preciso das porcas. Esse conjunto é o que me interessa. Não me interessa só o isolador, eu preciso do conjunto para poder fazer a montagem do barramento. Então, no mínimo, viu, gente, que dependendo da capacidade de curto-circuito ou do tamanho do barramento, você precisa colocar mais para que ele fique rigidamente fixado na estrutura. Então, isoladores tipo pente. Quando especificar estes tipos de isoladores, você deve informar, além da quantidade de barras por fase, qual a espessura dessas barras. Então, aqui está ele, né? Aqui está o tamanho da barra, pode ver que ele é até para 6 polegadas, aqui, ó, essa distância aqui, ó, ele consegue abraçar uma barra de até 6 polegadas, né, de largura, né, de até 6 polegadas. E também você precisa especificar a espessura dessa barra, se ela é de 6 milímetros ou 1/4, se ela é de 8 milímetros ou 5/16, se ela é de 10 milímetros ou 3/8, se ela é de 12 ou de meia polegada. Então, aqui, ó, esse dentinho é a espessura da barra e essa distância aqui é a largura da barra. Então, é muito importante que você especifique esses dados para que o seu isolador venha correto, né, se você for comprar. Na suportação, onde usaremos os isoladores do painel elétrico? Além da parte horizontal que eu falei antes, na suportação do barramento vertical nos painéis compartimentados fixos ou extraíveis. Vamos isolar, vamos utilizar o suporte tipo pente também. E esse suporte é desse jeitinho, ele é um pouquinho diferente, tá vendo? Porque esse suporte tipo pente, se ele for num CCM gaveta extraível, por exemplo, ele tem que suportar a manobra de inserção e de extração da gaveta nele. Então, ele tem que ficar bem fixo mesmo na estrutura, tá? É um pouquinho diferente, tá vendo? Esse tipo de isolador, normalmente, ele já vem no painel compartimentado. É muito difícil você comprar um CCM, gaveta fixa ou gaveta extraível, com o barramento vertical para você colocá-lo. Você não faz isso. Por quê? Porque o fabricante ele não é responsável pelo conjunto verificado, pelo painel depois de pronto. Ele não é responsável também? Então, e como nós temos aí uma série de detalhes que a norma exige, normalmente o fabricante da chaparia vai mandar o seu painel compartimentado fixo ou compartimentado extraível com os barramentos já fixados na parte traseira da coluna. Principalmente nos 4B, 3B, que você tem que ficar totalmente isolado de tudo. Tá? Todo o barramento vai ficar isolado de toda a outra parte do painel. Então, aqui um exemplinho, ó, de vista traseira com CCM gaveta fixa. Tem o barramento vertical fixado aqui. Esses são os isoladores aí para
para esse tipo de barramento. E aqui eu tenho um gaveta extraível aqui com as garras de entrada e com as garras de saída, tá vendo? Observe que para cada gaveta eu tenho dois suportes, tá vendo aqui, ó? 2 suportes. Então, é mais ou menos também a quantidade de gavetas mais um, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gavetas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suportes. Mas isso não é uma regra, tá? Isso vai depender aí de cada fabricante. Às vezes ele coloca assim, às vezes ele coloca aqui no meio um flutuante, para dar maior rigidez, depende do tamanho da gaveta também, tá? Então, é mais ou menos isso, é o número de gavetas mais um. Então, esse tipo de montagem, normalmente, já vem com a chaparia. Quando você especifica, o fornecedor ele não gosta que você instale. Ele fala que você não é capaz de instalar, porque tem uma série de detalhes e ele vai ter que ficar num espaço confinado aí, que só os fornecedores de chaparia sabem como fazer, né? Uma vista traseira do CCM gavetas extraíveis. Essa foto não ficou muito nítida, mas dá para você ver o barramento aqui, o suporte do barramento fixado aqui, a garra de alimentação de entrada da gaveta aqui, ó. Esse barramento, ele tem que suportar a inserção e a extração dessa gaveta toda hora aí. Toda hora não, porque durante uma manutenção, né, durante uma parada programada, não é toda hora. Mas esse barramento não pode se movimentar de jeito nenhum durante a extração ou durante a inserção da gaveta, né? Então, por isso, está vendo que ele está bem fechadinho aqui, ó, a gente não está vendo mais nada aparecendo aqui. Está vendo? Aqui tem uma barreira, aqui tem uma barreira, tudo fechadinho. Aqui está o barramento horizontal principal, fixado aqui, ó, e aqui as derivações para o vertical. Sai do horizontal, vem alimentando, vai alimentar todo o conjunto de gavetas, esse vertical aqui. Ele deriva do horizontal. Essa derivação também, os fornecedores de chaparia não gostam que a gente faça. Que eu digo assim, os montadores de painéis, tá? Ele gosta de fornecer o barramento horizontal e o barramento vertical já instalado. Inclusive, alguns pedem para você mandar o disjuntor de entrada para ele, e ele faz também a instalação do disjuntor de entrada para você. Todo o barramento do disjuntor de entrada ele faz. Por quê? Ele vai garantir que aquele CCM dele, que ele está fornecendo, aquela chaparia que ele está fornecendo, suporta 65K, suporta 50K, suporta 42K, suporta 70K, sei lá, os Ks que forem necessários, de acordo com a montagem que ele fez. Então, ele garante com aquela suportação que o barramento não vai deformar, que o barramento não vai se soltar numa ocorrência de um curto dessa magnitude. Por isso é que eles gostam que você faça a instalação no máximo do barramento horizontal, que ele já vai mandar todos os isoladores para você. Ele não vai deixar você colocar ali uma quantidade mínima ou talvez o que você achar que é necessário. Ele já vai te mandar o isolador nos locais em que ele garante que vai suportar o curto previsto. Então, por isso que eu falo, não precisa ficar muito preocupado com a parte de isoladores, não precisa ficar preocupado com isso. Mas, se por acaso você for montar um painel modular, normalmente os modulares, os fabricantes de chaparia não exigem que eles montem o barramento, então a gente vai fazer lá na fábrica montadora de painel. Então, nesse caso, sim, você pode solicitar e comprar os isoladores. Num painel modular, você não vai precisar de barramento vertical na parte externa, na parte traseira, porque a chaparia é inteiriça e você vai fazer toda a montagem na parte frontal do painel. Eventualmente, você pode pôr um barramento ou outro ali atrás na saída, para que os cabos externos conectem aí nesse barramento na parte traseira. Mas, num painel modular, normalmente, o acesso é todo frontal, não tem o acesso traseiro, tá?
Então, aí, nos painéis modulares, você sim vai poder usar isoladores, mas não esse tipo de isolador aqui para barramento vertical, não. Mesmo porque também, no disjuntor de entrada, você também não vai usar esse tipo de barramento, porque essas distâncias são distâncias padronizadas e, às vezes, dependendo do seu disjuntor, você não vai ter essa distância. Então, você vai ter que usar outro tipo de barramento. E você não vai também usar o barramento dispostos aí dessa maneira retinho, desse jeito, não, né? Tem muita curva, tem muita para você desviar de placa de montagem e tal. Então, no disjuntor de entrada, nós não vamos usar esse tipo de isolador, não. Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, vamos ver a questão da compartimentação, né, de acordo com a NBR 61439. Começou com a 60, né, mas hoje a 60 está obsoleta já. Então, nós temos aí a compartimentação forma 2B. Aqui, ó, essa compartimentação você pode usar no painel tipo modular. Dá para fazer no painel modular. O barramento fica totalmente confinado, separado das estruturas, das unidades de comando, controle, partida de motores e das conexões externas, tá vendo? Fica totalmente separado. Isso aqui fica tudo junto, mas o barramento fica separado. A gente vê aí, lá na parte de cima, ele fica confinado na parte de cima e não tem acesso, você não tem acesso, a não ser aqui, né, ó, nas alimentações, pode ser aqui na lateral, pode ser aqui por cima, eu só tenho acesso por ali. Nesses locais eu coloco aí uma placa de acrílico, ou uma placa de policarbonato, né, para evitar os toques acidentais. Mas o barramento vai ficar no compartimento dele, separado de todo mundo. Bom, depois nós temos a compartimentação 3B. Na 3B, o barramento continua isolado totalmente das unidades, né? Da mesma forma que o 2B, ó. E aqui, né, no caso da 3B, até as conexões externas estão separadas das unidades de partida, das unidades funcionais, né? Depois nós temos aqui a 4A, o barramento continua separado, ó, das outras unidades, né? Cada unidade fica separada uma das outras, mas aqui elas estão juntas com as conexões externas, ó. E a 4B, a mais cara de todas, tudo separado de todo mundo. Ninguém no mesmo compartimento, tá vendo? Essa é a 4B. Essa aí é a violenta, caríssima, né? Todas essas formas de compartimentação garantem que os barramentos estarão separados da unidade de partida e dos cabos, né? Que é a conexão externa. Então, diante disso, se o meu cliente pede uma compartimentação 3B, por exemplo, eu quero a forma 3B, o meu fornecedor de chaparia, ele vai me garantir que a construção mecânica daquela chaparia não vai permitir que o barramento tenha contato com as outras unidades, com as outras partes, né? A não ser, aqui, por exemplo, ó, a conexão externa não tem contato algum com o barramento. Não tem nenhum contato com o barramento, ele vai ficar totalmente isolado do barramento. Eu vou ter contato com o barramento nas unidades funcionais, é claro, porque eu preciso alimentar meu barramento principal, preciso alimentar minhas unidades. Mas esse tipo de conexão aqui, ó, por exemplo, aqui pode ser uma gaveta fixa, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma garra de conexão. Eu não vou ter cabo saindo aqui, eu posso até ter um barramento saindo aqui, né, alimentando essa gaveta, mas eu vou ter todo o cuidado de que esse barramento de derivaçãozinha aqui, você não tem acesso algum com ele. E aqui, a mesma coisa, o 4A e o 4B. Então, diante disso, dessa garantia de que a compartimentação está sendo feita, o fornecedor de chaparia não gosta que você faça os barramentos.
Ele quer te fornecer a chaparia com o barramento pronto. No máximo que ele permite aí que você faça é a chaparia, os barramentos de entrada e o barramento horizontal principal. Os barramentos de derivação verticais normalmente já vêm prontos com a chaparia que você comprar. Porque ele garante que ele vai atender uma dessas formas, né? E que o barramento realmente não vai ter contato com nenhuma das unidades, nenhuma das outras partes, né? Por isso é que ele é o responsável por isso, né? Se você faz lá alguma coisa errada, põe um barramento derivando do lugar que não é, né? Furou a passagem lá, ele já não vai garantir mais. Por isso é que ele não gosta que você faça os barramentos verticais. Diante de tudo isso, os fabricantes de chaparia compartimentada fornecerão todos os suportes isoladores necessários já instalados, bem como o barramento vertical que alimenta as gavetas, pois eles também serão responsáveis pelo conjunto verificado. Então, ele não vai dar mole, né? Ele não vai dar mole. Ele vai querer, ele garante se ele que montou, né? Se ele não montou, ele já não vai querer garantir, não é mesmo? Então, por isso é que eu falei de NBR 61439, por isso que eu falei de que não existe mais painel TTA nem PTTA, que agora os painéis são painéis conjuntos verificados, e que os 3 que participam dessa instalação, dessa construção, que é o fornecedor da chaparia, o montador de painel e o fornecedor do material elétrico todo necessário, os 3 são responsáveis pelo conjunto verificado. Existem também isoladores tipo paralelo e tipo bujão. O bujão é esse aqui, e o paralelo é esse retinho aqui, que eu gosto mais do tipo paralelo. Eu acho que dá um acabamento melhorzinho, fica mais bonito. Então, esses isoladores também a gente usa bastante. A gente usa no barramento de entrada, na suportação do barramento do disjuntor de entrada, a gente usa para o barramento de terra, o barramento de neutro, quando ele é instalado na parte inferior do painel. Vamos ver, então, onde usar esses isoladores, né? Aqui você vê, ó, que você precisa fixar o barramento de entrada, né? O barramento do disjuntor de entrada, você precisa fixá-lo, ele não pode ficar solto, né? Então, você precisa fixá-lo em alguns pontos. Então, você pode fazer, como mostra aqui esse desenho, ó, essa foto, com um isolador aí paralelo, ou tipo bujão. Então é assim que faz? É assim que faz. Tá vendo? Aqui eu construo um suporte metálico fixo, isolo o barramento da parte metálica através desses isoladores. Qual é a largura, qual é o diâmetro desse aqui? Né? O diâmetro dele vai ser igual à largura do barramento, ou um pouquinho menor. Eu prefiro um pouquinho menor, que ele fique escondidinho aqui, né? Não fica aparecendo. É esquisito você olhar um barramento assim com o isolador aparecendo, né? Então, eu uso ele um pouquinho menor do que a largura da barra ali. Então, aqui, ó, no catálogo da Superfibra, por exemplo, nós temos, se o meu barramento for de 3 polegadas, eu posso escolher qualquer um desses dois aqui, ó. De 80 por 80, ele é um pouquinho maior que o barramento. Eu escolheria, ó, esse aqui. Ou esse, ó. 70 por 80, 70 por 75, 70 por 90, depende da distância, né? Qualquer um desses aqui, ó. 70, 75, 70, 80, 70, 90. Depende da distância onde ele vai ficar aí. Às vezes você precisa chegar mais para lá ou mais para cá um pouquinho, né? Então, depende aí da distância em que vai ficar a estrutura que você construiu da barra, né? Então, aqui no caso, ó, você pode usar o de 70 ou de 80 milímetros de diâmetro. Eu usaria o de 70, porque ele fica um pouquinho
escondido atrás da barra, fica mais bonitinho, né? Pode ver que nas fotos dos painéis a gente não vê esse isolador, né? A gente não enxerga ele lá, porque ele é menorzinho, ele é um pouco menor do que a barra, por isso que a gente não enxerga, né? Então, nos catálogos da Supervivo, eu peguei esse exemplo de 3 polegadas, mas lá, ó, tem todos esses aqui, ó, de 14 até 101 milímetros. Então, se a sua barra for de 100, você pode usar o de 94, pode usar esse de 101 parecendo também, não sei, às vezes você gosta, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, não. E o barramento de neutro ou de terra, né? Aqui, ó, nessa coluna, a gente vê que eles estão aqui embaixo, ó. A fixação do barramento de neutro ou de terra será feita na parte inferior das colunas, através de isoladores paralelos, cujo diâmetro deve ser igual à largura da barra, dispostos a uma distância máxima. Ficou 2,5 metros. Aqui está o barramento de terra ou de neutro, está aqui embaixo. Se você for prestar atenção, eles estão fixados com isoladores do tipo paralelo, tá bom? Então, e agora os isoladores para o CCM armário modular? Para o barramento principal horizontal, vamos usar os mesmos isoladores tipo pente, para 1, para 2 ou para 3 barras por fase, igual a gente viu lá para os painéis compartimentados, né? É o mesmo isolador. No caso de armário modular, não há rigidez do fabricante de chaparia para o fornecimento de barramentos já instalados, pois a única compartimentação que pode ser fornecida é a forma 2B. Então, aí eles não exigem que venha já com... Eles te vendem a chaparia modular vazia, sem suporte para barramento, sem nada. E você monta aí na sua fábrica de acordo com a sua necessidade, né? Aqui está um exemplinho de um painel aí modular. Aqui em cima está o barramento, não dá para enxergar, mas com certeza ele está aqui em cima. E aqui é um quadro de distribuição, olha a quantidade de disjuntores, né? Então, é um quadro de distribuição aí, e aqui tem uma partida, ó. Esse aí é um quadro montado pela Macro Painel, não dá para a gente ver a barrinha de terra aqui embaixo, mas ela está lá na parte traseira, na parte inferior traseira, não está dando para mostrar aqui, ela aqui. Então, o barramento principal está aqui, e o barramento de terra está aqui embaixo, ali atrás, lá na parte traseira, mais lá para a traseira. Então, esse aqui é um painel modular, totalmente aí montado. Então, olha a placa de montagem, totalmente ocupada. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você achou assim, gostaria de ter acesso a essa aula vai ser postada na comunidade Experts CCMBT, uma comunidade no Facebook, uma comunidade em que só os meus alunos têm acesso a essa comunidade. Se você é dono de empresa, está interessado em conhecer aí o trabalho de alguns alunos certificados ou contactar os alunos certificados, você pode acessar no meu Instagram o Marketplace Angélica Martucelli. Lá você vai encontrar os alunos certificados que podem te ajudar aí na execução do projeto de CCMs de baixa tensão para a indústria. Então, se você quer fazer algum comentário, se você ficou com alguma dúvida, né, pode comentar aqui embaixo dessa aula, que eu vou ter muito prazer em responder todos esses detalhes. O mais importante é que você, na hora de especificar a sua chaparia, se ela for do tipo compartimentada, que você converse com seu fornecedor de chaparia para que ele aí te mande tudo realmente montado de acordo com a chaparia certificada dele. Se for chaparia modular, você não precisa preocupar, porque aí você pode montar do jeito que você achar melhor. Porém, você tem que ter alguns cuidados aí de, no mínimo, especificar a quantidade de isoladores do barramento principal igual à quantidade de colunas mais um, no mínimo. Se a sua capacidade de curto-circuito for elevada, você deve acrescentar mais um em cada coluna, né?
é chamado de suporte flutuante, mas ele para dar maior rigidez aí a essa suportação, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para você, porque muita gente ficou preocupada, porque eu fui comentar com o meu fornecedor lá, e ele não sabia muito bem, ele falou que era mais a cargo do projetista e tal. Realmente, os fornecedores de isoladores, eles não têm a responsabilidade, né, com a especificação da quantidade de isoladores dentro do seu painel. Né? Ele pode te dar algumas dicas e tal, mas ele não tem a responsabilidade. Quem tem a responsabilidade será o fornecedor da chaparia, tá bom? Então, é isso aí que eu tinha para falar para você. Não deixe de postar a sua dúvida ou o seu comentário, tá? Que eu vou ter muito prazer em ler e vou ter muito prazer em responder também. Então, até a próxima aula e a gente se vê lá. Tchau, tchau.